Amém. Graça e paz, irmãos. É sempre uma honra e um privilégio servir os irmãos com a palavra. Convido-os a abrir suas Bíblias juntamente comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos sair um pouco de Efésios hoje. Próxima vez, quem sabe, a gente volta para Efésios. Filipenses, capítulo de número 4. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que vai ser projetada aqui, mas eu convido os irmãos que fiquem com suas Bíblias abertas. Filipenses 4, versos de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eis aqui a Tua palavra. Te rogamos, Deus, que fale conosco. Sabemos que somos pequenos, falhos, pecadores, mas também sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é santa, inerrante, infalível e útil para ensino. Então te rogamos que nos ensine, Senhor. Te rogamos, ó Deus, que faça a Tua palavra habitar em cada um de nós, de acordo com o Teu bom propósito. Te rogamos, ó Deus, que faça esta palavra não somente adentrar os nossos ouvidos, mas também fazer morada em nossos corações, para que nós possamos frutificar para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus Cristo que te oramos. Amém. Irmãos, no dia 8 de julho do ano 1839, nasceu em Nova York um menininho chamado John Davison Rockefeller. Em 1870, esse cidadão fundou uma empresa de combustíveis que tinha o nome de Standard Oil Company. No comando dessa empresa, Rockefeller dominou o mercado do petróleo estadunidense. Chegou a comprar vários de seus concorrentes, inclusive. O seu patrimônio empresarial chegou a conter 20 mil poços, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões e mais de 100 mil funcionários. Isso nas décadas de 1870, irmãos. Nos primeiros anos, as suas empresas triplicaram de valor. E no ápice da sua fortuna, Rockefeller chegou a possuir alguma coisa entre 1 e 2% de toda a economia dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro cidadão estadunidense a possuir mais de $1 bilhão. A sua fortuna, se fosse corrigida de acordo com a inflação, em 2015 seria algo referente a $663 bilhões. Algo que girava em torno de 2,5 trilhões de dólares. Na cotação de 2015, imagine hoje quanto não estaria. É bem verdade que uma parte dessa fortuna ele dedicou à filantropia. Ele fundou a Universidade de Chicago, fundou o Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, que hoje é conhecido como Universidade Rockefeller de Nova York, entre tantas outras coisas. Até hoje tem um centro comercial lá em Nova York que leva o nome dele. Entretanto, irmãos, sendo alguém tão endinheirado, certa feita, alguém lhe fez a pergunta, conta-se a história que alguém fez essa pergunta para ele. Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para fazer um homem feliz?
E a resposta dele foi: apenas mais $1. É com isso em mente, irmãos, que eu quero que a gente pare e olhe para o texto que a gente acabou de ler. Mas antes de olhar propriamente para o texto, é interessante que a gente lembre um pouco do contexto onde esse texto foi escrito. Tanto da pessoa de Paulo quando escreveu, como da igreja de Filipos, como da temática da carta toda. Essa igreja, irmãos, foi a primeira igreja plantada por Paulo na Europa. Em Atos 16, e aqui eu vou fazer um parêntese, irmãos. Quem esteve aqui hoje de manhã, na escola dominical, hoje e domingo passado, teve a oportunidade, juntamente conosco, de adentrar muito mais profundamente nisso que nós vamos falar agora. Então eu insisto, irmãos, estejam aqui na escola dominical. É um momento singular, onde nós temos a oportunidade de aprender muito mais, e nós temos a oportunidade de interagir, de tirar nossas dúvidas. Então, participe da escola dominical, irmãos. Tem sido uma bênção, pelo menos para mim. Em Atos 16, dos versos 6 ao 40, Lucas ele fala do nascedouro da igreja de Filipos. No verso 9 do capítulo 16 de Atos, Paulo diz o seguinte, abre aspas: à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. A primeira cidade macedônia onde Paulo chegou foi Filipos. Então a Macedônia era uma região, e dentro dessa região estava a cidade de Filipos, que era onde Deus queria que Paulo chegasse. No caso, nos versos 12 e 13, a gente vê isso, Paulo pregando em Filipos. A primeira conversão relatada aqui, nessa cidade, foi de uma mulher vendedora de púrpura, que existia algumas certas cores no mundo antigo, que elas eram praticamente exclusivas da realeza, e a púrpura era uma delas. Porque tem toda a questão do processo de fabricação, que era algo extremamente dispendioso. Então, a púrpura era exclusividade de gente muito rica, a ponto de ser coisa exclusiva da realeza. Então, essa cidadã aqui chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, ela foi a primeira convertida que está registrada no livro de Atos, na cidade de Filipos. No decorrer do capítulo, nós vemos Paulo expulsando um espírito adivinhador de uma moça, a atitude essa que causou revolta daqueles que se aproveitavam dessa moça para obter lucros. E ele, Paulo e Silas, por causa disso, por ter mexido na carteira de muita gente, foram arrastados até a praça, julgados, açoitados e presos. Foi nessa mesma ocasião que lá nos versos 25 e 26, nós lemos o seguinte, abre aspas: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo e Silas foram presos injustamente porque estavam pregando o evangelho e no meio do decurso dessa pregação, fizeram o bem para uma jovem que era explorada, libertaram ela de um espírito que a possuía e fazia com que ela fosse explorada por homens sem muita moral, sem muito escrúpulo. Então, por fazer o bem a essa moça, Paulo e Silas foram injustamente julgados, açoitados e presos, coisa que não poderia acontecer porque eles eram cidadãos romanos. Então, esse tipo de processo não poderia acontecer com eles. Então, eles foram presos injustamente por causa do amor ao Evangelho. Vendo isso, irmãos, depois do terremoto, que as cadeias se abriram, o carcereiro que guardava Paulo e Silas, ele ia se matar. É algo relatado na história, que naquele contexto, os carcereiros, se deixassem os seus prisioneiros fugirem, eles seriam acometidos da pena com a qual o preso estava condenado por causa dela. Ou seja, se Paulo e Silas viessem a ser condenados à morte, o carcereiro também seria morto.
Então, ao sentir, o texto fala que o carcereiro acorda com o terremoto, ao ver que as cadeias foram abertas, que as portas foram abertas da prisão, ele pegou a espada para se matar. Mas Paulo freou aquele momento, disse para ele não fazer aquilo, pregou para ele, e ele pergunta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: creia em Jesus, apenas isso. E esse homem foi convertido, sua casa também, e assim começa a igreja de Filipos, com esses relatos das conversões de Lídia, onde ela e sua casa foram batizados, e da conversão do carcereiro, onde ele e sua casa foram batizados. Quando a gente olha para esse breve resumo, irmãos, do que Paulo fez quando chegou a Filipos, a gente pode entender um pouquinho do amor de Paulo a esses irmãos, porque Paulo, ele literalmente deu o sangue para aqueles irmãos serem resgatados pelo Evangelho. Então não é só em motivo que Paulo tinha um carinho especial por todos eles. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele se encontrava preso. É dito isso no capítulo 1, nos versos 13 e 17. Ele faz essa alusão às suas cadeias. Então a gente entende que ele estava preso. Existe uma disputa aí, mas eu vou pelo caminho que entende que ele estava preso em Roma, provavelmente. Por causa disso, por causa da prisão de Paulo, os filipenses enviaram um homem chamado Epafrodito com uma oferta de sustento para o apóstolo. Naquele contexto, irmãos, se uma pessoa fosse presa, um homem fosse preso, e ele não fosse assistido por alguém de fora, ele provavelmente morreria à míngua, porque o Estado não estava preocupado em sustentar os presos. O Estado não estava preocupado em manter a vida daqueles presos. Então, era necessário um sustento externo. Por isso, os filipenses mandaram esse sustento por Epafrodito. Na época não tinha Pix, na época não tinha transferência, então precisaram mandar Epafrodito com essa oferta para o apóstolo Paulo. Sobre o conteúdo da carta, irmãos, nós podemos dar uma pequena observada de forma bem panorâmica. No primeiro capítulo, por exemplo, Paulo comunica que a sua principal preocupação não é seu próprio bem-estar, muito menos a sua reputação, mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Lá no versículo 18 ele diz isso, do capítulo 1, que Cristo é o único motivo pelo qual devemos viver. No verso 21 ele diz isso. No segundo capítulo, irmãos, nós vemos Paulo encorajar, a partir do exemplo de Cristo, que está nos versos 5 a 11, Paulo encoraja que os cristãos vivam em serviço uns aos outros, do verso de 1 a 4, do capítulo 2, e que vivam como luz do mundo, servindo ao mundo, no verso 15. No terceiro capítulo, irmãos, Paulo conclama que os crentes se alegrem no Senhor, verso 1, e que tenham cuidado com falsos mestres, no verso 2, que não se apeguem à lei para alcançarem justificação diante de Deus, que está dito nos versos 8 e 9, e que continuem a caminhada até Cristo, como ele mesmo fazia, versos 14 e 17. E no início deste quarto capítulo, irmãos, Paulo encoraja a união no seio da igreja. Ele se dirige a duas mulheres que provavelmente eram importantes dentro da comunidade, Evódia e Síntique, e ele encoraja que essas irmãs elas resolvam suas diferenças em Cristo, que olhem para Cristo, que, irmãos, não adianta ficar cada uma puxando para o seu lado, se nós temos algo em comum que é muito mais forte. Então resolvam, irmãs, suas diferenças em Cristo e caminhem para Cristo. Paulo, ele para o que ele está falando para tratar esse assunto que era de suma importância, e exorta os irmãos também a não viverem preocupados com nada. No verso 6 ele fala isso, mas que as suas súplicas e as suas petições sejam entregues a Deus e que os irmãos descansem na providência do Senhor. Isso tudo, irmãos, nos traz até aqui, até esse texto que nós acabamos de ler. Paulo repete aqui, irmãos, uma estrutura que ele faz várias vezes ao longo dessa carta. No capítulo 2, como a gente já tratou aqui, como já foi citado, ele ensina acerca de humildade e traz o exemplo de humildade da pessoa de Cristo.
fala de serviço e traz o exemplo de Timóteo e Epafrodito. No terceiro capítulo, Paulo convoca a igreja a prosseguir para o alvo e fala do seu próprio exemplo. E aqui, mais uma vez, Paulo usa a si mesmo como exemplo prático do que ele ensinou nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, em que ele fala para que os irmãos dependam da providência divina. O que nos leva até o versículo 10. Diz o seguinte ao versículo 10, leiam comigo, irmãos. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Irmãos, na primeira coisa que Paulo fala nesse verso, é a respeito da sua alegria, por causa do apoio dos filipenses. A palavra utilizada aqui pelo apóstolo, que foi traduzida por alegria nas nossas versões, é uma palavra extremamente central nessa epístola. Tanto a palavra alegria, como as ordens alegrem-se, alegrai-vos, essas variações, elas aparecem 14 vezes nessa carta que tem apenas 4 capítulos, vale salientar. Então, por isso, irmãos, essa carta ela é intitulada muitas vezes de a carta da alegria, o que por si só, irmãos, já deve nos fazer pensar. Paulo estava preso, muitas vezes solitário, muitas vezes passando necessidades, mas ele encoraja que os irmãos estejam murmurando, estejam tristes, estejam reclamando da vida? Não, que estejam alegres. Paulo faz questão de repetir isso várias vezes, irmãos. Mas essa, no entanto, não é uma alegria qualquer. É uma alegria, como ele diz, fiquei muito alegre no Senhor. Então, essa é uma alegria, irmãos, que o apóstolo, ele não tem em si mesmo, ele não tem nas coisas, ele não tem essa alegria nas circunstâncias. Ele não está feliz porque ele é rico, ele não está alegre porque ele está passando bem, ele não está alegre porque ele se sente o cara. Não, irmãos, ele está alegre porque ele sabe que ele tem Cristo com ele. Ele sabe que ele é de Cristo e que Cristo é dele. Alegres no Senhor. É a alegria da fé que é dita em Filipenses 1, verso 25. É uma alegria, irmãos, que não é sem lutas e sofrimentos, mas a despeito das lutas e sofrimentos, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 7, versos 5 a 7. Em meio a sofrimentos, como é dito aqui no verso 24, Paulo estava preso aguardando o julgamento, irmãos. Ele não sabia se ele seria morto. É verdade que a própria carta ele dá indícios que ele acredita que não era chegada ainda a hora dele. Mas ele não dá certeza, ele não tinha essa certeza de que ele ia passar dessa. Mas mesmo assim, agora imagine você no lugar de Paulo. Se a gente ler, por exemplo, aqui a gente fez menção ao capítulo 16 de Atos. Mas se a gente voltar a alguns capítulos, a gente vai ver o relato da prisão de Pedro e de Tiago. Pedro foi liberto por Deus, mas Tiago foi morto. E a ideia, quando se prendeu Paulo, era a mesma. Era matar Paulo, porque ele estava perturbando o Império Romano, como Pedro estava fazendo, como Silas, como Timóteo, como Barnabé. Eram homens que estavam perturbando o Império, como a gente viu hoje de manhã. Então ele não sabia, irmãos, se ele ia passar do outro dia. E ainda assim, ele tinha a capacidade de se alegrar genuinamente no Senhor. O motivo da sua alegria, irmãos, também da alegria de Paulo, é pelos próprios irmãos. Ele consegue se alegrar pelos irmãos e com os irmãos. O motivo dessa alegria citada pelo apóstolo é o cuidado dos irmãos que renasceu. A palavra que Paulo usa aqui, irmãos, que é traduzida por renasceu, no versículo 10, pelo menos na minha versão, ela traz a ideia de uma árvore que está lá plantada, mas na estação devida ela dá o seu fruto. Ela não deixou de existir, mas durante um bom período do ano ela não dá frutos, mas quando chega o período certo, ela frutifica. Eu não sei os irmãos, mas eu gosto muito de jambo. Eu sou louco por jambo. Quem quiser me dar um presente, pode me dar um saco de jambo que eu vou ficar felizão.
Mas jambo não dá o ano inteiro, infelizmente. Mas quando está chegando a hora de chegar, está chegando a hora de brotar, de nascer, a gente vê aquelas florzinhas vermelhas nascendo, a gente vê o chão todo coberto daquelas florzinhas que ficam, não sei se aquilo é uma flor, o pessoal da biologia depois pode me corrigir aí, todo cheio de vermelho. E a gente sabe, opa, está chegando época de jambo. Aqui, irmãos, a ideia é a mesma. Paulo sabia que o amor dos seus irmãos não tinha morrido. Paulo sabia que o amor dos seus irmãos não tinha desvanecido. Mas que o amor estava lá. A árvore permaneceu no mesmo lugar. Mas ela só frutifica, irmãos, na hora certa. E essa era a hora certa de frutificar. Ele entende que o amor dos filipenses sempre foi real. Amor na Bíblia, irmãos, nunca é apenas um sentimento. Jamais. Em nenhum lugar da Bíblia, a palavra amor, ela é utilizada de uma forma meramente sentimentalista. Não quer dizer que é desprovida de sentimento. Pelo contrário, é cheia de sentimento. Porém, também é cheia de atitude. O amor na Bíblia nunca é uma mera palavra ou um mero sentimento, mas é uma atitude. Por que João nos escreve que Deus amou o mundo? Porque ele mesmo explica. Ele enviou o seu Filho, ele amou o mundo de tal modo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus implica nas atitudes que ele tomou para nos salvar, para nos fazer um povo para ele mesmo. Então, amor não é dizer apenas, eu te amo. Não é chegar alguém aqui necessitado e você mandar ele embora e dizer, Deus te abençoe, irmão. É acolher, dentro do possível, óbvio. Não é eu deixar o meu irmão padecer do meu lado, deixar os outros membros da igreja à míngua, porque eu não tenho o menor interesse na vida deles. Não é isso, irmãos. Amor é acolher aquele que está do nosso lado e está necessitado. Amor é suportar uns aos outros, ou seja, carregar uns aos outros nas costas. Amor é estar com um irmão na hora da necessidade, na hora da dificuldade, na hora do choro, na hora da alegria. Isso é amor. E era isso que os filipenses tinham com Paulo. Eles apenas não tinham tido ainda as condições de enviar o sustento, mas assim que eles tiveram, eles mandaram. Verso 11, irmãos. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui tranquiliza os irmãos de Filipos. Ele não estava cobrando nada a ninguém. Apesar de que em outra situação, o apóstolo ensina que aquele que se afadiga na palavra, aquele que dedica a sua vida para cuidar das ovelhas, para ensinar as ovelhas, para instruir e alimentar espiritualmente a igreja de Cristo, ele pode e deve ser sustentado, mantido pela igreja. Ele vai prover alimento espiritual para a igreja e a igreja deve sustentá-lo materialmente. Porque o soldado, quando vai para a guerra, ele não pode se preocupar em fazer sua própria marmita. Ele tem que preocupar em guerrear. Ele não pode se preocupar em trabalhar de manhã para trocar tiro à noite. Ele tem que estar focado naquilo que ele está fazendo. Paulo não está cobrando nada a ninguém. Ele não se enxerga nem sequer necessitado. Apesar de todas as privações que ele está passando, irmãos, Paulo julgava não precisar de mais nada. Ele informa que já tinha aprendido a viver contente, irmãos. E essas palavras, aprendi e contente, é o que eu quero focar aqui hoje. Elas são muito importantes aqui. Primeiro, irmãos, o contentamento que o apóstolo tem não é algo que nasceu espontaneamente, nem é um dom extraordinário de Deus. O que é isso, Patrick? O que é um dom extraordinário de Deus? O apostolado era um dom extraordinário de Deus. Paulo não fez por merecer o apostolado. Deus simplesmente escolheu, chamou e Paulo obedeceu. Paulo não aprendeu a ser apóstolo. É verdade que Deus capacitou Paulo durante toda a sua vida para chamá-lo para um ministério específico. Mas ele não aprendeu ativamente a ser um apóstolo. Foi Deus que deu o dom. E literalmente, da noite para o dia, ele deixou de ser um descrente para ser um crente e apóstolo. Simples assim.
Porém, algo que não é um dom extraordinário é viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes, irmãos, a gente quer aquilo que normalmente a gente quer aquilo que a gente não pode ter. A gente quer os dons extraordinários que os apóstolos tinham. A gente quer dom de cura, a gente quer dom de profecia, a gente quer dom de revelação, porque são as coisas que chamam a atenção. São as coisas que trazem mídia, que trazem foco, que trazem holofote. Mas a gente não quer ter dom de misericórdia, dom de auxílio. A gente não quer viver contente com o que a gente tem. Isso são coisas que se aprende a fazer. E o apóstolo aprendeu e não foi de graça. E o apóstolo não aprendeu isso numa boa. Ele não aprendeu isso sentado numa cadeirinha confortável assistindo aula online. Ele aprendeu isso passando por privação. Ele aprendeu isso passando necessidade. Ele aprendeu isso apanhando, literalmente e metaforicamente também. Ele aprendeu. Se ele aprendeu, a gente também pode aprender. O dom apostólico Paulo tinha e a gente não vai ter, irmãos. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu garanto a você que você não vai ter dom apostólico. Nem tem, nem vai ter. Mas aprender a viver contente, você pode e deve. A palavra contente aqui, irmãos, ela possui um significado muito interessante. No grego clássico, e o que é o grego clássico? Vamos lá, rapidinho, presta aqui atenção comigo. O grego que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, duas outras línguas. O Novo Testamento foi escrito num grego chamado grego koiné. O que é isso? Não importa, só se liga nessa palavra. Guarda isso, grego koiné. O que é isso? Era o grego falado no Império Romano, desde mais ou menos 300 a.C. até 300 depois de Cristo. Então, todo o Novo Testamento foi escrito dentro desse lapso de tempo, dentro desse intervalo de tempo. Todo o Novo Testamento foi escrito aí. Até 300 a.C. era a época do grego clássico, é onde a gente tem Aristóteles, Sócrates, Platão e esse pessoal aí que inventou um monte de fórmula matemática que até hoje assombra alguns. Aristóteles, Pitágoras, isso tudo é da época do grego clássico. E de 300 depois de Cristo para cá é o grego mais ou menos chamado grego moderno. No grego clássico, essa palavra que aqui é trazida por contente, ela tem uma ideia de autossuficiência. Mas, Patrick, você falou que Paulo estava contente porque ele tinha Cristo. Então, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Tem uma coisa que na interpretação do texto sagrado ou de qualquer texto, é a primeira coisa que a gente tem que aprender. O contexto é rei. Vou repetir. O contexto é, espaço, rei. O contexto manda. E qual é o contexto aqui, irmãos? Quando Paulo fala que aprendeu a viver autossuficiente, no verso 10 ele já tinha falado que estava alegre aonde? No Senhor. Então tem duas coisas que a gente tem que se atentar aqui. Às vezes os apóstolos vão fazer isso, vão ressignificar uma palavra, vão pegar uma palavra que era utilizada com um sentido e vão mudar outro sentido, e todas as vezes que isso acontecer a gente tem que se atentar muito para o contexto. Por que o contexto é importante? Se eu disser aos irmãos que depois do almoço eu gosto de chupar uma manga, eu tenho certeza que o que veio à cabeça dos irmãos foi a imagem de uma fruta. Não foi a imagem dessa parte aqui da camisa. Ninguém pensou que eu gosto de pegar isso aqui e colocar na boca depois de almoçar. Eu tenho certeza disso. Seja qual for a espécie de manga que você pensou numa manga que era uma fruta. O nome disso é contexto. Mas a palavra manga tem os dois significados. Certo, irmãos? Então aqui é isso que está acontecendo. É notório que o contentamento de Paulo não é em si mesmo, de si mesmo e para si mesmo. O contentamento de Paulo é no Senhor, ou seja, em Cristo. É em Cristo. Quando eu olho para esse texto, irmãos, na minha memória vem imediatamente o verso 1 do Salmo 23, que a gente tem decorado tão bem desde a infância. Que também é um texto muito mal interpretado, como é também aqui o verso 13, que a gente vai falar daqui a pouco.
As traduções que a gente usa mais, irmãos, a Almeida Revista Atualizada, a Corrigida, que é um pouco mais antiga, essa também, a NAA, trazem o seguinte texto para o Salmo 23:1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Embora, irmãos, na minha humilde opinião, seja uma tradução perfeitamente correta, a nossa mentalidade, ela distorce essa tradução. A nossa mentalidade, que é insatisfeita, que é consumista, que nunca está satisfeito com nada, que é ingrata, ela distorce o que o texto está nos comunicando. Tem alguns que vão pensar que pelo fato de que o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso é o nosso pastor, que nós vamos viver em abundância, ou sempre em abundância, ou ausentes em ausência de sofrimento. Mas não é isso que o texto está querendo comunicar. Nesse texto especificamente, irmãos, eu prefiro a tradução da Nova Versão Internacional, que é a NVI, porque ela não deixa margem para essa interpretação equivocada. O texto da NVI diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É uma mudança sutil, mas poderosa. A moral da história, irmãos, é que se você tem Cristo, você não precisa de mais nada. Simples assim. Se você tem Cristo, você já tem o que há de mais valioso dentro e fora do universo. Por isso que o salmista diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Porque se o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, o que é que vai faltar? O que é que nós podemos acrescentar à pessoa de Cristo para que possa aprimorá-lo? O que é que nós podemos acrescentar a Cristo para que possa melhorá-lo? Eu preciso de Cristo e de conforto financeiro, estabilidade financeira? Eu preciso de Cristo e de uma casa grande? Eu preciso de Cristo e de um carro do ano? O que é que eu vou acrescentar a Cristo, irmãos? E é óbvio que isso é uma pergunta retórica. E é por isso que Paulo diz: eu sou autossuficiente. Eu aprendi a ser autossuficiente. Porque ele está em Cristo. E Cristo está nele. Por isso nada lhe falta. Apesar de faltar tanta coisa material, o apóstolo entende que não falta nada. Versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: eu sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, irmãos, Paulo continua o seu raciocínio deixando claro, como cristal, que o seu contentamento não é fruto da falta de tribulações, é em meio a elas. O seu contentamento é justamente debaixo de tribulação, debaixo de pressão, debaixo de pancada, de castigo. Muitas vezes não, depois que ele se converteu, imerecido, por pregar o Evangelho. Depois de ter passado por perseguições, perigos de morte, açoite, prisões, injustiças, ele afirma com toda a propriedade do mundo: eu sei o que é passar necessidade. Não é alguém que está falando por falar, da boca para fora. Irmãos, a maioria aqui já assistiu aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Ninguém? Alguns assistiram? Pronto. O pessoal que fez aquele filme estudou um bocado. Mel Gibson, se não me falha a memória, é católico, apostólico romano, fez todo um estudo contextual e tentou ser o mais fiel à história, à narrativa possível. E no filme a gente vê Jesus sendo fortemente castigado antes mesmo de ir à cruz. Quem assistiu o filme viu uma espécie de chicote chamado de azorrague. E era uma haste de madeira, talvez, de ferro, não lembro especificamente, uma haste para segurar. E tinha várias tiras de couro, e cada tira dessas se dividia em mais 3. E tinha uma parte que agarrava na pele, uma bolinha de ferro para fazer mais peso, e tinha outra parte que arranhava também, que fazia um estrago, irmãos. Resumindo, quando batia, que puxava, vinha um pedaço.
Jesus sofreu a chamada quarentena romana, que era 40 menos 1, ou seja, 39 chibatadas. Paulo levou 5 dessas. Da que Cristo levou uma, Paulo levou 5. Então Paulo sabia o que era dizer, eu sei o que é passar tribulação. Paulo sabia o que estava falando quando ele disse, eu sei o que é passar necessidade. Entretanto, irmãos, nenhuma dessas necessidades foi maior do que a satisfação que ele tinha e a suficiência que ele tinha na pessoa de Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, irmãos, lá em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, Paulo compartilha com a igreja de Corinto o que ele aprendeu do próprio Deus. Diz assim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Capítulo 12, versos 9 e 10. Irmãos, Paulo não era um masoquista. Paulo não era alguém que tinha prazer em apanhar. Mas Paulo era alguém que fazia as coisas por amor a Cristo. E aqui, irmãos, o texto, se você olhar o contexto em que Deus diz isso para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, era um contexto onde Paulo tinha o chamado espinho na carne. A gente não sabe o que era. Existem alguns que supõem uma coisa, outros que supõem outra, uns que supõem que era epilepsia, outros que supõem que era um problema na vista, um problema sério de vista, mas não tem como afirmar porque a Bíblia não afirma. O que a gente pode afirmar com toda a categoria é que era algo que atormentava o apóstolo profundamente, porque as palavras dele eram que era um emissário de Satanás que vinham esbofetear. Então Paulo não usaria essas palavras se fosse uma gripe, fosse um resfriado. Era algo muito sério. E Paulo pede a Deus 3 vezes, roga a Deus 3 vezes, que remova esse espinho na carne. E a resposta de Deus é, não vou tirar. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, eu vou fazer você ser fraco. Porque quando você for fraco é que você vai ser forte. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que ele precisava de um cabresto para que ele não se envaidecesse pelo tamanho, pela magnitude da revelação que ele recebeu de Deus. Então Deus o protegeu da sua própria vaidade, trazendo um espinho na sua carne. A resposta de Deus foi clara, irmãos, minha graça te basta, mas a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não confundir, não entender isso de forma errada. A graça de Deus não é um prêmio de consolação, não é entre aspas, pelo menos de Deus. Olha, eu não vou te livrar isso aqui não, mas fica com a graça aqui, tá bom, assim, ó. Eu não vou dar isso aqui que você quer não, mas isso aqui, ó, fica com isso aqui. Não é isso, irmãos. A graça de Deus basta porque ela é suficiente. Tinha um corinho bem antigo e eu sei, não é porque eu sou velho não, tá? É porque meus pais, quando eu era criança, iam para os círculos dos encontros de casais, eu era muito pequeno e eles me levavam. Mas tem um corinho bem antigo que dizia, a sua graça é melhor que a vida. E de fato é. Ela é melhor que qualquer outra coisa que nós possamos querer ou imaginar, irmãos. Esse aprendizado foi o que levou o apóstolo a afirmar categoricamente, tudo posso naquele que me fortalece. Parafraseando Paulo, irmãos, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho a capacidade de suportar todas as coisas, porque eu tenho Cristo. Não há nada que me abale, porque eu estou firmado na rocha, que é Cristo. Não há nada que me tire dos eixos, porque no centro está Cristo.
Não há nada que me falte, porque eu tenho Cristo. Queria, irmãos, fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, pensando nesse texto que a gente acabou de ler. E olhando para o verso 10, irmãos, eu vejo algumas coisas. A primeira delas eu vejo a seriedade com que nós devemos tratar o engajamento missionário. O apóstolo é claríssimo. Fiquei alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, verso 11. Paulo não está louvando a Deus pelo mantimento, porque ele quisesse o mantimento, porque ele se julgasse necessitado, mas ele está louvando a Deus porque os irmãos de Filipos seriam recompensados por Deus por tomarem parte no ministério missionário de Paulo, no ministério apostólico de Paulo. Irmãos, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja profundamente missionária. Ontem o pastor Pedro tocou nesse assunto aqui. Quem diz que a igreja presbiteriana não é missionária, não conhece a história da igreja presbiteriana. Não sabe que, por exemplo, não eram presbiterianos per si, mas eram discípulos de João Calvino. Os primeiros crentes que chegaram aqui eram discípulos dele, lá em 1555. E a maioria foi expulsa, mandada de volta, e os que ficaram aqui, só escapou um, os outros foram martirizados. Depois de terem escrito a Confissão de Fé da Guanabara. Você pode pesquisar, na internet tem. E tantos outros. Ashbel Green Simonton, que foi o missionário que trouxe o presbiterianismo para cá, veio para cá com 27 anos. Morreu aqui, perdeu a esposa e depois morreu. Se não me falha a memória, com 32 ou 33 anos. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa, irmãos. Tanto aquele que desce no poço, como aquele que fica lá em cima segurando a corda, tem marcas nas mãos. Se nós não vamos até os povos, a gente tem a obrigação de sustentar aqueles irmãos. E não só a obrigação, a gente tem o privilégio de sustentar aqueles irmãos. Paulo aqui ele está louvando a Deus, porque os irmãos vão ter parte no ministério deles. Quantos irmãos, ali tem um quadro, irmãos, da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. Quantos de nós já paramos para olhar para aqueles missionários que estão ali? Nós temos hoje a oportunidade de ir com eles. Por que nós não vamos? Nós temos, irmãos, uma missionária que foi adotada pela nossa mocidade, Andressa, uma menina de Deus. Não é presbiteriana não, mas é de Deus, é crente. Está lá na Albânia. Quantos irmãos aqui estão abraçando a Andressa? O pessoal que está indo já tem o galardão. Vocês não querem também, não? A igreja não quer participar dessa missão? Outra coisa que eu penso quando eu olho para esse texto, irmãos, é que a gente tem que aprender a se alegrar pelos outros. Paulo se alegra no Senhor pelas bênçãos que os outros iam receber. Ele não está feliz, irmãos, por algo que ele ganhou, mas ele está feliz porque ele sabe que Deus ia abençoar aqueles irmãos. Ele tinha um amor tão grande, tão paternal, e aqui quem é pai e quem é mãe vai entender, que quando o filho se alegra, o pai se alegra junto. Se for um pai minimamente normal. Quando o filho se alegra, a mãe se alegra junto. Por que a gente não faz isso com os nossos irmãos em Cristo? É inveja? É um coração vaidoso? É um coração ingrato? É o quê? Porque nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que quando o nosso irmão é abençoado, nós temos que nos alegrar pelo irmão. Quando o nosso irmão ele tem uma bênção da parte de Deus, nós precisamos louvar a Deus genuinamente, com um coração grato.
Quando o nosso irmão recebe algo que nós não recebemos, irmãos, isso vai fazer o quê? Isso vai aflorar o quê dentro do meu coração? Alegria, felicidade pelo irmão ou a inveja que está dentro do meu coração? No verso 11, irmãos, nós podemos aprender que nós podemos e devemos aprender a vivermos contentes. Porque nós também temos Cristo. Irmãos, eu queria achar uma frase menos agressiva, mas eu não consegui. A gente muitas vezes não tem vergonha na cara. Porque a gente diz que vai seguir com fé, a gente diz que tem Cristo, que ama a Deus, que Deus é soberano. Alguém já disse que no louvor é a hora que a gente mais mente. Eu não duvido, não. A aula está em curso, irmãos. Deus está ensinando hoje. Deus está nos ensinando a vivermos contentes, a vivermos suficientes nele. O que é que nós temos aprendido? Deus está dando uma aula, um curso intensivo de contentamento nos últimos 15, 16, 18 meses. O que é que nós temos aprendido? Nós temos aprendido a vivermos contentes porque temos Cristo? Ou nós temos aprendido a reclamar mais, a murmurar mais, a sermos mais impacientes, sermos mais ansiosos, não confiando em Deus? O que é que nós temos aprendido, irmãos? Repito, Paulo não aprendeu a viver contente, autossuficiente em Cristo, sentado numa cadeira confortável assistindo aula online, nem sentado no sofá. Ele aprendeu no meio de tribulação. E eu tenho certeza, irmãos, que as tribulações que nós estamos passando hoje não chegam perto, não. E essas tribulações são as coisas que Paulo chama em outro momento de breves e momentâneas. Porque Paulo estava sempre olhando para Cristo. Paulo estava sempre olhando para a glória. Paulo estava sempre olhando para a eternidade. E você não precisa ser formado em matemática e nem precisa ter uma noção muito forte de matemática para saber o que é, por exemplo, vamos fazer uma pequena comparação aqui. Daqui para lá o seminário, para a base da Missão Juvep, se não estou equivocado, tem cerca de uns 20 quilômetros. Não posso estar equivocado, mas digamos que é isso, 20 quilômetros. Se eu aumentar ou diminuir 1 centímetro, qual é a diferença que isso faz? Quase nada. Praticamente nada. 100 anos é muita coisa? Para nós é. Aqui na Terra é. Se eu pegar um dia para mais ou para menos, dentro de 100 anos, isso é muita coisa? Agora pegue 100 anos e coloque junto da eternidade. O que é 100 anos perto da eternidade? É mais ínfimo do que se eu pegar 1 minuto perto de 100 anos. Se eu pegar 1 minuto e comparar com 100 anos, ainda não se compara a eu pegar 100 anos e comparar com a eternidade. Os irmãos estão me compreendendo? Então, por que a gente vive como se a nossa vida aqui na Terra ela fosse eterna? Porque a gente não está com os olhos em Cristo. Porque a gente não está com os olhos na eternidade. É por isso que a gente serve ao nosso ego, a gente serve à nossa vaidade, a gente serve à nossa vontade de aparecer. É por isso que a gente não se alegra com o nosso irmão do lado, que a gente não aprendeu a viver contente em Cristo. Situação que a gente vive hoje, irmãos. Eu olho para os versos 12 e 13 e eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque a gente vê doença, inflação, desemprego, pessoas que perderam entes queridos. Mas tudo isso, irmãos, serve para nos aprimorar. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, lá em Romanos, capítulo 5. Abram suas Bíblias comigo, por gentileza. Romanos, capítulo 5.
Diz assim dos versos 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, a tribulação ela serve para nos aprimorar, nos amadurecer e nos fazer mais parecidos com Cristo. Irmãos, a santificação, que é uma coisa que nós estamos aqui terça-feira, a santificação é como se fosse uma forma. E essa forma, o molde é Jesus Cristo. E a santificação é o processo de Deus fazer você encaber nessa forma. Encaixar perfeitamente nessa forma. Às vezes ele vai ter que enxertar um pouquinho de carne aqui, um pouquinho de osso acolá, mas às vezes ele vai ter que arrancar uns pedaços. E vai doer. Mas é isso que o apóstolo quer nos ensinar quando ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o bem supremo daqueles que amam a Deus é parecer com Cristo. E às vezes Deus vai ter que fazer isso de forma dolorosa. Irmãos, eu não sei se um dia antes de sua morte, Rockefeller chegou a ficar satisfeito com aquilo que ele possuía. A verdade é que ele faleceu aos 97 anos, em decorrência de um ataque cardíaco. E a partir desse dia, a capacidade que ele tinha de usufruir de todos os suas posses, toda a sua riqueza, ela acabou. E aí, em contrapartida, irmãos, nós olhamos Paulo que estava preso, passou por extremas dificuldades, mas aprendeu a ser satisfeito, porque ele tinha Cristo. O maior tesouro que existe nessa vida e na próxima. Irmãos, eu pulei uma palavrinha, foi de propósito. No verso 11, a palavra aprendi, ela traz a ideia das religiões de ocultismo, onde havia uma iniciação para se entrar. Hoje em dia a gente não tem tanto isso, mas, por exemplo, eu sei que a maçonaria não é uma religião, mas para você se tornar maçom, você precisa passar por um ritual de iniciação. É mais ou menos isso. E a palavra que Paulo usa é justamente essa: eu já fui iniciado. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Esse aprendizado, irmãos, ele não é meramente mental. Ele é na prática. Ele é no dia a dia. Aprender a viver contente é o quê? Eu entendi que eu tenho que ser contente. Não, não é isso. É chegar amanhã e não ficar reclamando da minha casa, da minha roupa, do que eu tenho, do que eu não tenho. Do marido, dos filhos, ou do filho, da filha, da esposa, do carro. Por quê, irmãos? Porque nós temos Cristo. Se nós pegarmos todas as coisas criadas, irmãos, pense numa balança, mas não uma balança dessas novinhas não, daquela bem antiga, que tinha uma haste no meio, uma bandeja de um lado, uma bandeja do outro. Se você colocar pessoas, animais, planetas, sóis, estrelas, galáxias, satélites, todo o universo, e você colocar de um lado, e do outro lado estiver a pessoa divina humana de Jesus Cristo, essa balança ela não vai nem pensar, ousar em pensar em se mover, porque Jesus Cristo ele é infinitamente mais valioso do que tudo. John Rockefeller ele pode ter sido o homem mais endinheirado do mundo, mas ele não era o homem mais rico. Nós, irmãos, somos infinitamente mais ricos, porque não tem como comparar Jesus Cristo a nada.
Minha oração, irmãos, é que o Senhor nos ajude a entender, de verdade, na prática, que nós não precisamos de nada além de Cristo. Que nós temos tudo, que não nos falta nada, que nós não devemos viver reclamando, descontentes, mas que nós devemos aprender que a maravilha que é o tesouro que nós temos, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bondoso e eterno Pai, te louvamos e te exaltamos, porque Tu és glorioso. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o mais elevado, santíssimo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não existe igual a Ti. Não existe alguém que possa olhar para o Senhor e desafiá-lo e dizer: eu sou igual. Não existe, Senhor, ninguém que possa apontar o dedo para o Senhor e dizer: eu mereço sua atenção. Mas mesmo assim, o Senhor, de forma infinitamente misericordiosa, nos acolheu. O Senhor, de forma misericordiosa, nos escolheu para termos um relacionamento íntimo contigo. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a riqueza desse presente, a infinita magnitude da riqueza que é a Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a vocação com a qual o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração grato, porque de fato não nos falta nada. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti, olharmos para o alvo e vermos que nós já temos tudo que nos é suficiente, porque nós temos o Senhor. Que não há nada que possa nos abalar, nada que possa nos arrebatar da Tua mão, Senhor. Tem misericórdia de nós. Incomoda o nosso coração para que nós possamos viver de modo condizente a estas verdades que o Senhor nos ensina. Incomoda, Senhor, a nossa vida para que nós possamos aprender a sermos menos egocêntricos, menos vaidosos, menos murmuradores. Que nós não coloquemos, Senhor, nada no Teu lugar. Que nós não idolatremos pessoas, dinheiro, cargos ou profissões. Que nós não coloquemos nada no Teu lugar. Para que nós entendamos a suprema riqueza da glória de Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus. E no nome dele que nós te oramos. Amém.